Nós vamos ler até o 6. Efésios, capítulo 4. Vamos ler até o 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome e nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra, ilumine o nosso entendimento. Deus bendito. A Tua palavra tem relevância eterna e como ela tem relevância eterna, ela fala para nós hoje. Então ajuda-nos, ó Deus, enquanto igreja, Deus amado, estarmos aprendendo mais de Ti. Que o Teu Santo Espírito aplique, Deus, a Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor cresça e que possamos diminuir em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são epístolas denominadas epístolas da prisão, porque elas foram escritas durante a prisão de Paulo em Roma. Pelos estudiosos, nós temos duas prisões de Paulo na cidade de Roma. E nesta primeira prisão, onde ele fica em uma casa alugada, Paulo vai escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Meus irmãos, é interessante é que ele está naquela igreja, ele está naquela cidade, como o próprio texto vai nos dizer, lá em Filipenses, que ele está realmente em algemas, ele está preso juntamente com a guarda pretoriana, por assim dizer. Paulo ele estava ali vivendo uma cadeia domiciliar. Então ele tinha liberdade para receber pessoas, ele tinha liberdade que já na sua segunda prisão ele não teve, porque na sua segunda prisão ele foi de fato encarcerado. E pela tradição, pelos nossos estudiosos, ele foi decapitado pelo imperador Nero. Ele foi martirizado e a última epístola que ele vai escrever é a segunda epístola ao seu filho na fé, Timóteo. Alguns dizem que esta epístola aqui de Efésios é uma epístola com um caráter de circulação. Ela é uma encíclica. Por quê? Porque no verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso.
em alguns manuscritos você não encontra esta preposição em Éfeso. Então, levantam essa questão de que era uma carta não enviada para uma igreja, mas para várias igrejas. Mas isso só é realmente uma suposição. Quando nós olhamos para o contexto da cidade de Éfeso, nós vamos olhar que o cristianismo muito provavelmente vai chegar àquela cidade por dois amigos de Paulo, Áquila e Priscila, quando Paulo fez ali uma breve parada na sua segunda viagem missionária, e nós encontramos isso em Atos capítulo 18. Já na sua terceira viagem, ele vai permanecer ali por volta de 3 anos. Era uma cidade importante, uma cidade que tinha um centro comercial importante, político, religioso, que tinha o templo de Diana ou de Artemis, e obviamente era uma cidade politeísta, e como outras cidades o evangelho chega ali. Diferentemente de Corinto, é uma igreja que tem as suas broncas. Eu já disse isso aqui, né? Porque toda igreja tem as suas broncas. Umas mais, outras menos. Mas esta igreja de Éfeso é uma igreja que tem sim as suas questões, mas o apóstolo Paulo vai desenvolver aquilo que nós chamamos da unidade nos céus e na terra, e esta unidade que foi feita nos céus e na terra nos chama para que possamos viver esta unidade aqui e agora. Esta unidade na vida pessoal, doméstica, social e eclesiástica, meus queridos. É interessante, é que quando nós lemos Efésios, eu não sei se você já leu Efésios, mas o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios vai nos trazer, por assim dizer, um pequeno mesmo, compêndiozinho de uma teologia fantástica por parte do apóstolo Paulo. No capítulo 1, ele vai falar do eterno fundamento em Cristo Jesus. No capítulo 2, ele vai falar do universal propósito de Deus em salvar gentios e judeus. Não somente judeus são salvos, mas os gentios são salvos. E no capítulo 3, ele vai falar da luminosa finalidade desta salvação e vai nos mostrar que todos são iguais no corpo de Cristo Jesus. E que cada um tem realmente o seu espaço no corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que abriu aqui. Tá abrindo, viu? Direto isso aqui. Não sei o que aconteceu. Muito bem. Agora, é interessante é que do capítulo 1 ao 3, como eu disse, nós vamos encontrar uma escrita do apóstolo Paulo predominantemente teológica. É o que nós podemos chamar de ortodoxia. Mas do capítulo 4 até o último capítulo, que é o capítulo 6, ele vai aplicar toda a teologia do capítulo 1 ao capítulo 3. Então é um conceito muito errado, um conceito muito equivocado que infelizmente se instalou nas igrejas evangélicas, de que a doutrina é uma coisa e prática é outra coisa. E aí eu sempre gosto de dizer, eu gosto de fazer uma analogia. Eu gosto de assistir tênis, eu gosto muito de tênis. Eu não jogo tênis, mas gosto de assistir. Sei, tudo que você pode imaginar eu sei de tênis. E quando você está assistindo, as jogadas mais emocionantes, elas são aquelas jogadas onde o jogador sai do fundo da quadra e vai até a rede, porque ele se arrisca ali, né? E
eu sempre gosto de dizer o seguinte, que assim como um jogador sai do fundo da quadra e vai até a rede, arriscando ganhar o ponto, eu gosto de dizer que a doutrina, olha bem, doutrina é realmente quando nós ficamos ali no fundo da quadra, porque nos dá toda a base para irmos até perto da rede, ou seja, nos dá a base para praticarmos aquilo que de fato nós somos instruídos. Porque o jogador que de fato sai do fundo da quadra e se arrisca, como por exemplo o Federer, que é considerado o maior jogador de todos os tempos e que tem as jogadas, por assim dizer, mais perfeitas de todos os tempos, é um jogador que já se arriscou muito, todos os grandes slams que ele já ganhou. Então, para ele chegar até realmente o meio da quadra e disputar perto da rede, é porque ele se especializou primeiramente em um jogador com bons fundamentos jogando no fundo da quadra. E nós, enquanto cristãos, fazendo esta analogia, nós precisamos ter em mente, irmãos, que a nossa vida cristã, a nossa vida prática, ela precisa ter um alicerce, ela precisa ter um fundamento. Eu tenho muita dificuldade em acreditar em pessoas que conhecem, mas essas pessoas elas são muito fracas quando elas vão até a rede disputar a jogada. Como eu também tenho muita dificuldade daquele irresponsável que vai toda hora até o meio da quadra disputar e não tem nenhuma base. Então nós não podemos ter uma espiritualidade que não esteja baseada nas escrituras sagradas. Mas nós não podemos somente encher a nossa cabeça de teologia se esta teologia não se transforma em vida, em prática, meus irmãos. E Paulo, nesta epístola, ele faz isso. Ele, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai nos mostrar um corpo doutrinário fantástico, e aí no capítulo 4, a partir do capítulo 4, ele começa a aplicar tudo aquilo, então, que ele ensina no capítulo 1, 2 e 3. Quando nós olhamos aqui para esse texto, né, ou melhor, para a carta de Efésios, nós podemos chegar à conclusão que o tema, por assim dizer, geral é a igreja gloriosa. A igreja gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós vamos olhando os capítulos, e aí vamos analisando, nós podemos dizer que esta igreja gloriosa do Senhor é uma igreja que é chamada, por exemplo, no verso 10 do capítulo 1, olha o que diz o verso 10 do capítulo 1. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude todos os tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então nós podemos dizer que esta igreja gloriosa do Senhor é uma igreja que, por meio de Cristo Jesus, ele fez esta união entre os céus e a terra. Há uma unidade entre os céus e a terra, porque céus e terra estavam, por assim dizer, em inimizade. Mas Jesus uniu os céus e a terra, no sentido de que hoje você pode ir até Deus na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais, Paulo não fica somente nesta união dos céus e da terra, mas há uma exortação para que os seus leitores mantenham esta unidade na vida pessoal, na vida doméstica, na vida social e na vida eclesiástica. Esta unidade dos céus e da terra é uma unidade onde, em Cristo Jesus, nós agora fomos reconciliados ao Deus Pai, e esta reconciliação,
ela chega também para ser vivenciada aqui e agora, dentro, meus queridos, dentro aqui da nossa realidade. O texto que nós lemos, e eu gostaria que você pudesse ficar com a sua Bíblia aberta. Por favor. Não feche a sua Bíblia. Nós vamos encontrar Paulo nos mostrando, do verso 1 ao verso 3, virtudes que nós temos que ter como cristãos. E a gente vai explorar todo esse texto aqui, viu? Paulo vai nos mostrar virtudes que nós temos que ter como cristãos. Do verso 1 ao verso 3. E do verso 4 ao verso 6, Paulo vai nos mostrar aquilo que nós podemos chamar de elementos unificadores da igreja. Somos chamados para vivermos estas virtudes, do verso 1 ao verso 3, e do verso 4 ao verso 6, nós encontramos estes elementos unificadores. Quando nós estivermos caminhando, os irmãos vão então perceber isso aí. Então, irmãos, esta noite nós queremos falar sobre esta igreja gloriosa de Cristo, tá? Esta igreja gloriosa de Cristo, porque a igreja de Cristo ela é gloriosa. Esta igreja que teve a sua unidade por meio de Cristo, esta unidade atingiu céus e terra, e ao atingir céus e terra também atingiu a nossa vida dentro desta realidade. Nós somos chamados, nós somos exortados para manter esta unidade, assim como há uma unidade entre os céus e a terra, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, porque nós estávamos num estado de inimizade, mas hoje nós temos um novo e vivo caminho. Nós podemos ir até o Pai por meio de Cristo Jesus, com a intercessão do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, somos convocados, exortados, admoestados a vivermos esta unidade como cristãos entre nós. E aí, queridos, nós vamos ver aqui que a unidade interna da igreja, ela é preservada pelo comportamento digno dos crentes. Vamos ver isso do verso 1 ao verso 3? Olha aí para a sua Bíblia, por favor. Verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos. O apóstolo Paulo começa aqui com este verbo rogar, que denota a vontade de Paulo, que apela ao coração dos seus ouvintes. Eu rogo, eu peço a vocês. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Ele tinha plena convicção da sua situação. Qual era a situação de Paulo? Ele estava preso. Ele estava preso, prisioneiro no Senhor. E esse no Senhor, a palavra no Senhor aqui, na epístola aos Efésios, esse no Senhor aparece várias vezes. Em Cristo, no Senhor. Essa preposição em significa dentro de Cristo, dentro do Senhor. Isso aqui, teologicamente falando, é porque nós estamos unidos com Cristo de forma mística. Há uma união entre a igreja de Cristo e o próprio Senhor da igreja, que é Cristo. Então Paulo está rogando àqueles irmãos o seguinte: o que Paulo está rogando? Que eles andem de modo digno da vocação. Essa palavra digno aqui é interessante, porque sabe qual é a conotação dela no original? Traz a ideia de pratos que se equilibram numa balança.
pratos que ficam equilibrados numa balança. Ou seja, andar com dignidade quer dizer que eu sempre vou estar conferindo se esse meu andar está condizente com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala desta vocação. E esta vocação é interessante, irmãos. Sabe por quê? Eu estava lembrando do juramento de Hipócrates. Estou até com ele aqui. Eu não vou ler todo, porque senão leva um tempo. Mas eu vou ler só o último parágrafo, para eu tentar explicar um pouquinho o que é esta vocação. Diz lá no fim. Eu até sou aqui, fico até um tanto desconfortável, né? Porque tem vários médicos aqui, né? Acho que juraram isso. Mas assim, se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me veja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Aqui, o juramento de Hipócrates, que viveu na Grécia Antiga. É interessante a gente trazer agora à nossa mente isso, porque vai ficar mais claro o que significa esta vocação. Esta vocação. Ou seja, o médico foi chamado para salvar vidas, de um modo geral. Ele sabe o que deve fazer. Ele fez este juramento. Ele foi chamado para esta vocação. Ele foi chamado para esta profissão. Então, ele tem que andar de modo digno do seu juramento, da sua vocação. Porque se ele não andar de modo digno da sua vocação, significa dizer que ele não está preparado para exercer a sua profissão. Mas o que isso tem a ver com os cristãos? Qual é a vocação que nós fomos chamados, irmãos? Nós somos filhos de Deus. Nós somos salvos, meus queridos. Somos salvos. E nós precisamos nos atentar quanto a isso. A palavra vocação, essa palavra aqui, vocação, todas as vezes que ela é usada, por exemplo, no Antigo Testamento, é para aqueles que foram chamados da parte de Deus para cumprir uma função específica. E a Bíblia nos diz, a gente não precisa nem ir lá para o Antigo Testamento, a Bíblia nos diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e o quê? Irrepreensíveis. E em amor nos predestinou para Ele. A nossa vocação é uma vocação de vivermos como filhos de Deus. A nossa vocação é a vocação de sermos salvos. E como salvos, nós temos que viver de forma digna a que foste chamados, como fomos chamados. Não dá para viver a vida cristã de qualquer forma. Não dá para viver a vida diante de Cristo de qualquer jeito. Você não vive a vida de Cristo do seu jeito. Você não vive a vida de Cristo da sua maneira. Até porque, meu irmão, minha irmã, se você de fato é um regenerado do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai constranger você para que você de fato viva de modo digno da salvação que você recebeu na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que vocação? Vocês são salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fomos chamados, irmãos, e a Bíblia nos diz que os efésios foram predestinados, foram adotados na família de Deus. Então, como predestinados e adotados na família de Deus,
eles deveriam se comportar como filhos adotivos de Deus para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu estou pedindo a vocês, eu prisioneiro no Senhor, que vocês possam andem de forma digna da vocação que vocês foram chamados. Sabe o que significa esta palavra andar? Foi o que eu falei aqui na Escola Bíblica Dominical hoje. Nós lemos vários textos hoje na Escola Bíblica Dominical. E os textos que nós lemos sempre foram textos que diziam o seguinte: olha, outrora vocês eram assim, agora vocês são de outra, por assim dizer, de outra semente. Porque a Bíblia nos diz lá em 1 João que a divina semente habita em nós, está em mim. Nós somos chamados, os crentes foram chamados a se assentarem nas regiões celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem se comporta dignamente por causa da vocação a que foi chamado vai glorificar este Cristo em todas as relações interpessoais. Amém. Como eu disse, do verso 1 ao verso 3, nós temos aqui as virtudes colocadas pelo apóstolo Paulo. Verso 2, ele vai elencar como é que então nós devemos viver de forma digna. E é um desafio para mim e para você, meu irmão. É um desafio para mim e para você. Porque isso aqui na realidade deve causar no meu coração e no seu coração temor e tremor. A minha oração esta tarde, antes de vir para cá e pregar este sermão, expor esse texto, a minha pregação foi: Senhor, que cause temor e tremor. Talvez não vai causar em todos quantos que aqui estão, mas se uma pessoa, causar, significa dizer que está valendo a pena orar para que a palavra de Deus encontre morada no seu coração. Mas se não encontrar, eu quero dizer para você que você será responsabilizado diante de Deus. Porque a palavra de Deus foi pregada, foi exposta, e você, infelizmente, fez pouco caso, ou negligenciou, ou até mesmo recebeu esta palavra, certo? E ao invés de cair em terra boa, ela ficou à beira do caminho, ou caiu em solo rochoso, ou então em solo espinhoso. Aqui vai entrar uma seção desse texto que nos desafia. Paulo, no verso 1, diz que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como? Com toda a humildade. Com toda a humildade. E eu já disse outra vez aqui que humildade não era considerado uma virtude no mundo antigo. Mas dentro do mundo judaico-cristão, humildade é uma virtude, meus irmãos. Porque se nós fomos alcançados pela graça maravilhosa do Senhor, só resta uma coisa para nós pecadores: vivermos uma vida de humildade. Pois não há nada, absolutamente nada em nós que façamos que encontre algum merecimento da parte de Deus. Eu não sei se você olhou aqui o texto, mas o texto não diz assim com humildade, mas com toda humildade. Dá ênfase aqui, observe a ênfase, toda humildade, toda humildade. O que seria esta humildade? É você se esvaziar de você mesmo e fazer tudo por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Assim como Jesus se esvaziou, você também é chamado para se esvaziar. Mas a questão é que muitas vezes nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos ficar sempre, mas sempre à mercê do nosso coração orgulhoso. Com toda a humildade, Paulo continua a nos dizer que não somente com toda a humildade, mas com mansidão. O que é esta mansidão? O indivíduo manso é lento para reivindicar os seus direitos perante os homens. Meus irmãos, sabe por quê? Porque ele foi salvo pela livre graça de Deus. A humildade gera mansidão. Todo coração humilde vai gerar um coração também manso. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a opção é preferir o dano do que causar o dano. Mas os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos, os prepotentes, eles não saem do seu pedestal, eles não descem do seu pedestal, eles não têm uma atitude humilde. Então eles não vão conseguir ser mansos, porque na realidade eles só pensam que foram prejudicados. E muitas vezes nas nossas vidas nós vamos ter que dizer assim: eu prefiro sofrer o dano. Porque quem vai glorificar você não são os homens. Quem vai honrar você é o nosso Deus. O apóstolo Paulo está falando desta unidade na vida doméstica da igreja e fala que nós temos que ter humildade, mansidão e longanimidade. A palavra longanimidade na igreja primitiva era necessário. Por quê? Porque, meus irmãos, aqueles crentes do primeiro século sofriam incompreensão, crueldade, eles eram maltratados, eles eram expoliados. Quer ver um exemplo de longanimidade? Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 13. Você tinha um casal, um homem e uma mulher, e de repente esta mulher se convertia ao evangelho, se convertia ao cristianismo. Inclusive mandam perguntar para Paulo: e aí? Eu me separo do meu marido? O que Paulo diz? Não, de jeito nenhum. Com sua vida você santifica o seu marido e automaticamente os seus filhos já são santos. Já são santos. E aí você precisa de longanimidade para tratar com alguém que não professa sua fé. Você precisa de paciência para conviver com alguém que não pensa do mesmo modo que você pensa, não crê do mesmo modo que você crê, que de repente vai à igreja e ele não vem ou ela não vem, até mesmo coloca dificuldades, empecilhos para que você esteja trabalhando no reino de Deus. Então você precisa de longanimidade. Assim como nós precisamos também de paciência, irmãos. Às vezes para conviver com alguns irmãos. Ou não? Nós precisamos de longanimidade para conviver com muitas pessoas, com irmãos da igreja, com pessoas do nosso trabalho, com pessoas da nossa família. Nós precisamos da paciência de Deus. Por que você precisa desta paciência de Deus? Porque enquanto cristão você tem que viver de modo digno da sua vocação. Isto é sério. Você que está aqui esta noite, e você diz assim: eu sou crente, pastor, eu sou filho de Deus, eu sou regenerado, então essa é a sua vocação. E se você tem essa vocação, você é chamado para viver de forma digna dela. Assim como eu falei do juramento de Hipócrates,
assim como qualquer outra profissão aqui, que nós temos que desempenhar de forma digna, nós que fomos vocacionados para sermos filhos de Deus, devemos levar esta vocação com toda a seriedade possível. Esta é a vocação que você deve levar com mais importância na sua vida. O grande problema é que às vezes você troca, você inverte. Ao invés de você levar o seu cristianismo a sério, você leva todas as coisas a sério, menos o seu cristianismo. Você é chamado para viver humildemente, para viver de forma mansa, para ter paciência, e Paulo nos diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E este suportar uns aos outros aqui está no particípio. Não significa que eu vou dar suporte ao meu irmão, não. É tolerância mesmo. É tolerar. Tolerar. A palavra indica ter paciência com alguém até que termine a provocação. Você está me provocando, me provocando, me provocando, me provocando, e eu tolerando você. E fica muito mais profundo porque Paulo nos diz que isso tem que ser feito em amor. Em amor. Desta forma, os efésios deveriam ser clementes com as fraquezas uns dos outros. Aliás, irmãos, nós devemos realmente ser clementes, termos compaixão uns dos outros. Eu acho interessante que nós temos compaixão de nós mesmos. Como nós somos pacientes quando diz respeito a nós, a você. Como somos misericordiosos quando diz respeito a você, mas quando é o seu próximo, você não tem nenhum tipo de paciência, não tem nenhum tipo de clemência, irmãos. E quando o apóstolo Paulo, eu gosto aqui de olhar para esse texto, quando ele diz humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, este amor aqui para mim é uma ampliação das outras virtudes que eu devo ter para com o meu irmão. Tudo isso é feito se de fato eu amar. Se eu amar, eu serei humilde. Se eu amar, eu serei manso. Se eu amar, eu serei longânimo. E se eu amar, eu serei tolerante. Ser crente é realmente um grande desafio, não é verdade? Hein, queridos? É um grande desafio. Por isso que Jesus disse, negue a si mesmo e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo, irmãos, se podemos aplicar isso aqui, essas virtudes que nós encontramos do verso 1 ao verso 3, que fala sobre a preservação do nosso comportamento de forma digna, a unidade da igreja, a unidade interna da igreja é preservada pelo comportamento digno dos crentes. Se nós podemos aplicar isso, eu posso dizer o seguinte: todos quantos que aqui estão devem se esforçar para manter a unidade. E mais, não é um mero esforço, mas é um esforço completo. O máximo que você puder fazer para manter a unidade da igreja, você deve manter, você deve fazer. O máximo mesmo. E como é que eu devo fazer isto, pastor?
Olha o que o texto nos diz. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu devo me esforçar diligentemente. Não vai sair um anjo do céu e ir até a sua casa, falar com você com uma varinha de condom e de repente você agora vai viver esta unidade dentro da igreja. Não, é um esforço. Paulo é claro aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Havia um problema aqui. Deixa eu falar esse contexto. Qual é o problema? Judeus que tinham uma grande dificuldade de aceitar os gentios. Porque os judeus, eles se achavam o único povo de Deus. Para ele havia uma exclusividade para eles. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer no verso 8 do capítulo 3, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas Paulo era judeu, e judeu da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Um homem intelectual, um homem criado aos pés de Gamaliel, era um fariseu, conhecia a lei, era um homem respeitado, mas um homem que foi chamado por Deus para pregar aos gentios. E ele diz, devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em Colossenses 3,4 nos diz que nós devemos estar unidos no vínculo do amor. Mas aqui, o apóstolo Paulo nos diz o vínculo da paz. Sabe por quê? Porque quem é que trouxe paz entre Deus e os homens? Cristo Jesus. Não havia paz entre Deus e os homens. Mas, conforme Romanos capítulo 5, verso 1, nós fomos justificados em Cristo Jesus e agora nós temos paz com Deus. Então nós somos, irmãos, convocados para, assim como Deus uniu os céus e a terra, nós também devemos viver esta unidade dentro das nossas relações sociais, dentro do contexto eclesiástico, no vínculo da paz. Unidade do Espírito, e o Espírito aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, esta unidade foi conquistada através da obra de Cristo. Aplicando isto, quando os crentes se empenham com toda a dedicação e esforço para manter a unidade da igreja de Cristo, então eles vão se comportar de forma humilde, mansa, longânima e tolerante com aqueles que são mais frágeis, são mais fracos na fé, visando o fortalecimento da igreja. Amém? O fato de Paulo ter rogado aos Efésios, pedindo-lhe para que se esforçassem nesse objetivo, demonstra que esta tarefa não é somente importante como urgente para a igreja do Senhor. A melhor maneira para trazermos as pessoas para Cristo ainda continua sendo com a nossa vida, que confirma as nossas palavras quando pregamos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu sei que a Bíblia nos diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, mas Deus usa também a nossa vida, o testemunho da nossa vida. Do 4 ao 6, nós vamos ver que esta unidade interna da igreja é gerada pela ação do Deus triuno. Olha aí para a sua Bíblia, por favor. Há somente um corpo
e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há somente um corpo. Nós não temos vários corpos. Nós só temos um corpo, nós só temos uma igreja, nós só temos um espírito, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, é Ele que habita na igreja. Aqui não tem muito segredo, há somente um corpo. E aí Paulo está dizendo assim, não existe o corpo dos judeus, não existe o corpo dos gentios, não existe o corpo dos presbiterianos, não existe o corpo dos batistas, o corpo dos assembleanos, só existe o quê? Um corpo, uma igreja espalhada por toda a terra. E só há um Espírito. Não existe um Espírito Santo de Deus para cada denominação, só há um Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, meus queridos. E somente este outro Consolador é que realmente pode nos trazer esta unidade. Lembrando aqui, e Paulo vai nos mostrar depois do verso 7 até o verso 16, que esta unidade ela acontece em meio à diversidade. Unidade na diversidade. O que é isso, pastor? É porque uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas vamos falar dentro do nosso contexto. Eu e você não precisamos pensar igual em todas as doutrinas, para que tenhamos unidade. O que nós precisamos pensar igual é nas doutrinas fundamentais da fé cristã, para que realmente tenhamos unidade. Mas sinceramente, se você batiza por aspersão, por imersão, isto não é fundamental. Se você crê, se Jesus vai voltar e ter 1000 anos literais, ou esses 1000 anos está dentro de um campo espiritual simbólico, isso não é essencial, isso não é fundamental. Agora, o que é realmente fundamental? Que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, que Ele é totalmente Deus, Ele é totalmente homem, que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele vai voltar. Isto sim é fundamental. Amém? Que Ele é uma pessoa, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, que nós temos a Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isto sim nos une. Infelizmente, tem muitas pessoas que acabam se separando por doutrinas que não são fundamentais à nossa fé cristã. Há um só Senhor. Verso 5. Uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor. Ele é dono e proprietário e soberano sobre tudo e sobre todo e sobre todo o universo. Há uma só fé. O que isso significa aqui? Significa que refere-se à confiança nas promessas de Cristo Jesus. Algumas pessoas podem olhar para isso, existe uma só fé, e olhar para um corpo doutrinário. Eu poderia até pensar, eu até sou inclinado a pensar assim, naquele corpo doutrinário fundamental que foi ensinado pelos apóstolos. Mas na realidade só uma fé, aquela fé que realmente me uniu a Cristo Jesus. Só há uma fé, aquela fé salvífica. E só há um batismo, meu irmão. O batismo de fé em Cristo Jesus. O batismo que é o sacramento da unidade, expressando uma fé comum em um só Senhor. Um só Deus, verso 6, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu não sei se você parou para prestar atenção aqui, mas
Olha que coisa interessante. Só há um Deus, Pai de todos, tanto de judeus como de gentios, o qual é sobre todos. Transcendência aqui, né? Fala de um Deus transcendente, age por meio de todos. Paulo parece estar falando da Trindade aqui. O apóstolo Paulo explora bastante esta questão do Trino Deus. E está em todos. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus habita na igreja. Mas nós podemos dizer também que nós encontramos aqui, nessa declaração do apóstolo Paulo no verso 6, um Deus que é transcendente, um Deus que é onipresente e um Deus que é imanente. Ele está sobre todos, age por meio de todos, porque realmente ele abrange todo o espaço e está em todos, no sentido de que ele é um Deus também que se emana, ele é imanente. Em nenhum momento nós podemos olhar aqui para esse texto e pensar que Paulo está pregando aquilo que alguns hereges por aí chamam de universalismo. Paulo está dizendo que na realidade, aqui nesse texto, Deus ele é pai de todos. Pergunta que eu faço para vocês, Deus é pai de todos? Não. Deus é pai somente daqueles que foram eleitos e predestinados para serem santos e irrepreensíveis. Deus é pai de todos aqueles que ele deu ao seu filho. E o próprio Cristo diz: aquele que o Senhor me deu, jamais eu lançarei fora. Deus não é pai de todos. Deus somente é pai dos eleitos do Senhor. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é a Bíblia que está nos dizendo isso, meus irmãos. E o pensamento de Paulo é muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Por quê? Porque na primeira seção da sua carta, no primeiro capítulo, ele vai mostrar a ação da Trindade na salvação dos pecadores, todo o capítulo 1. Na segunda seção, que é o capítulo 2, ele vai nos mostrar a ação da Trindade na unidade da igreja de Cristo. Interessante isto. Eu estou terminando. Quero dizer para você que o Deus Trino age em sua igreja. E eu disse hoje pela manhã, e volto a repetir, o nosso exemplo máximo de relacionamento é a Trindade Santíssima. O exemplo máximo e perfeito de relacionamento que você pode ter é o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Este é o exemplo máximo que nós devemos seguir. Como corpo de Cristo, temos por meio do Espírito Santo esta esperança, a esperança de que fomos vocacionados para vivermos esta unidade do corpo, meus irmãos, esta unidade do corpo. Com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, tendo esforço diligente da nossa parte para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque só há uma igreja, só há um Espírito, só há uma esperança, só há uma vocação. Porque só há um Senhor, só há uma fé, só há um batismo e só há um único Deus. O que Deus quer de mim e de você? Ele quer de mim e de você, Ele quer da igreja, que sejamos maduros na fé. Precisamos amadurecer na fé. Quando você estiver orando, ore para que Deus transforme o seu coração. Amém? Eu sei que você pede demais, eu também. Mas peça isso para que Deus transforme o seu coração por meio da oração.
Não existe melhor lugar nesse planeta do que você se colocar diante de Deus e derramar o seu coração diante do Senhor da sua vida. E Deus nos dá todos os recursos possíveis para que possamos viver esta maturidade. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, é um meio de graça. Vocês muito provavelmente já oraram hoje, no dia do Senhor, é um outro meio de graça. Vocês provavelmente leram as Escrituras Sagradas e estão ouvindo as Escrituras Sagradas, que também é um meio de graça. Você é chamado para andar de forma digna e certamente você fará muito bem à Igreja de Cristo se você se mantiver fiel a Ele. Então confie somente em Deus, dependa somente de Deus. Se você confiar em você mesmo, será impossível você honrá-lo, meus irmãos. Eu termino dizendo o seguinte: a unidade da Igreja de Cristo é obra dele. Manter essa unidade é o nosso dever. Amém? A unidade da Igreja de Cristo é obra dele, porque Cristo é que uniu céus e terra, e realmente ele é o dono da igreja, o cabeça da igreja, o noivo, e nós somos o corpo. Mas manter essa unidade é o nosso dever. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.